Senhor presidente Eunício Oliveira, caros colegas senadoras e senadores, eu só venho à tribuna, senador, porque eu fico sempre impaciente quando eu começo a ouvir coisas aqui nessa casa que as pessoas não têm memória. Parece que é subestimar a memória dos brasileiros e brasileiras que ficam ouvindo aqui discursos dizendo a reforma trabalhista criminaliza, é um prejuízo aos trabalhadores. Quero dizer aqui que o Getúlio Vargas criou a Petrobras e o PT destruiu a Petrobras. O Getúlio Vargas era o pai dos pobres, a Dilma era a mãe dos ricos, porque criou incentivo fiscal a torto e a direito, ao JBS, a vários grandes grupos, e aí esqueceram de pensar também nos trabalhadores da Petrobras, que hoje sangram aí a sua receita, vão ter que trabalhar muito mais para pagar o fundo de pensão que foi destruído por aplicações irresponsáveis. Os funcionários da Petrobras, do Banco do Brasil, das empresas estatais. O que dizem esses defensores dos trabalhadores sobre esse prejuízo que os trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Postales estão tendo hoje com os fundos de pensão? O que foi isso, minha gente? Então, a destruição da Petrobras, o que veio de um aparelhamento com toda a disfarçatez, destruíram a Petrobras. Falo no aço, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, criada por Getúlio. O que é a CSN hoje? Nós queríamos ter a referência de empresas como a Embraer, que pautasse tudo com grande governança de qualidade, com gestão eficiente, mas não. As nossas estatais são feitas para atender o interesse partidário do Partido dos Trabalhadores e seus correlatos, e não para eficiência, para atender o interesse dos brasileiros. Esquece-se sempre do povo que paga essa conta. E é exatamente por isso que eu subo à tribuna, para lembrar e para refrescar a memória dessas pessoas que esquecem de tudo isso, esquecem o que fizeram com o que nós estamos dizendo. O que aconteceu com a concessão desses incentivos fiscais para a JBS e outras empresas? O que aconteceu? Uma queda violenta da receita dos estados, da União, dos municípios, que muitos deles, como o Rio Grande do Sul, não têm dinheiro para pagar os funcionários públicos. E isso é responsabilidade de gestão? Que moral tem para subir à tribuna para falar sobre privatização, para falar sobre perdas? O que querem mais? Se adonar do Estado como se continuasse sendo seu? Não é mais. O Estado brasileiro pertence aos brasileiros, e aos brasileiros é que tem que dar satisfação. Os brasileiros cansaram de pagar a conta de um Estado ineficiente, de estatais que não funcionam em benefício dos brasileiros, mas do interesse de partidos políticos que assaltaram essas empresas e que hoje têm que responder pelos delitos cometidos. Vamos deixar essas realidades mais expostas do que ficar aqui uma cantilena repetida todo dia sobre essas questões que nós vivemos hoje. O estrago que foi feito na economia, nas finanças públicas, na gestão, na crise fiscal, decorre precisamente do desastre que foi a gestão do Partido dos Trabalhadores. E desejo, sinceramente, que Lula seja candidato nas eleições de 2002, porque aí será um julgamento político, será a hora mais importante, da hora da verdade. É muito importante, realmente. Se dependesse de mim, Lula será, sim, candidato em 2018 à presidência da República. Será hora de nós vermos de que lado está e como a sociedade brasileira enxergou e vive a situação que foi com aumento da inflação, com taxa de juros altíssimas, nas nuvens, e aí essas concessões todas, de toda ordem, concessões e incentivos fiscais, como se o país tivesse mergulhado numa situação muito confortável. Agora, confortável ficaram apenas os dirigentes partidários que se valeram desses benefícios no aparelhamento da Petrobras, que levou à destruição dessa grande empresa que agora tenta sair do fundo do poço, graças a uma gestão um pouco mais eficiente. Muito obrigada, presidente. Nem preciso usar os 5 minutos que me foi destinado. Obrigada.